Bom dia, meus queridos. Tudo bem com você? Que bom que mais uma vez estamos nesse devocional. É um momento ímpar nas nossas vidas, quando nós largamos tudo, abrimos a palavra de Deus e estamos sensíveis para ouvir a sua voz. Deus quer falar conosco, Deus quer mandar maná fresquinho dos céus. Deus quer nos revelar a sua vontade, Deus quer nos revelar o caminho que eu e você devemos seguir. E para isso, eu e você precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. E que nesta manhã, a ação do Espírito Santo invada as nossas vidas, nos deixe com o nosso coração aberto para receber a sua palavra, nos tranquilize, nos acalme de todas as agitações do dia a dia, que neste momento possamos estar aqui para receber o que do céu Deus tem preparado e reservado e quer enviar para cada um de nós, em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor, nos acompanhe todo esse dia, nos sustentando, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo o mal, nos direcionando no caminho que te agrada, Deus. Obrigado, obrigado. Queridos, todos nós somos cristãos e nos foi confiada uma grande missão. Considero que o chamado ao qual nós somos convocados, ele tem uma diferença particular. Nós lideramos vidas, nós influenciamos vidas, nós somos uma resposta para vidas que transcenderão entre gerações e gerações. E pensar nisso é apaixonante, pois é um trabalho que mudará destinos, mudará cenários, mudará histórias de vidas. O nosso caminhar com Jesus é uma caminhada de altos e baixos, onde o aprendizado não para e a preparação é constante. Veja, se analisarmos na Bíblia, o patriarca Abraão, um homem comum, porém tinha apenas uma coisa que fazia ele ser totalmente diferente. Ele permanecia na presença de Deus em cada um dos seus dias. Isso fazia com que seus passos diários estivessem sendo sempre dirigidos pelo Mestre. E foi a este homem que Deus confiou ser pai de multidões. Uma grande responsabilidade que precisava ter visão, caráter, poder. Poder sendo derramado do céu. E assim na nossa vida, meus queridos, existem tantos caminhos para caminhar, mas quando nós vivemos em uma relação permanente com o Pai, nós somos pessoas que caminham de forma profética. O que é caminhar de uma forma profética? Isto é, nós estamos confiantes de que numa sociedade moderna em que os valores e prioridades são questionados todos os dias, eu e você caminhamos segundo os princípios bíblicos, segundo aquilo que Deus deseja para nossas vidas. Nós somos desafiados a viver em vários caminhos paralelamente, mas só o caminhar dirigido por uma palavra rema nos levará a viver na plenitude da unção. Portanto, há um aspecto receptivo em cada profeta. Ele vê. Ele vê além. E isso é um aspecto ativo e comunicativo. Diante do que ele vê, ele fala, ele anuncia. E antes de poder funcionar como boca ou comunicador, ele precisa receber revelação, percepção, visão. Ele precisa borbulhar com os propósitos e sentimentos do coração de Deus. Veja o que diz a palavra em Jeremias, no capítulo 20, no versículo 9.
quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Mas tem mais uma em Miqueias, no capítulo 3. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito de Deus, cheio do juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. O que acontece aqui? Visão espiritual. A primeira característica de um caminhar profético, de um caminhar com Deus, é a capacidade de você ver numa outra dimensão, é de enxergar no mundo espiritual aquilo que a grande maioria não consegue vislumbrar. No Velho Testamento, este era um privilégio de poucos escolhidos. Raramente Deus tinha no meio do seu povo mais do que 1 ou 2 servos numa mesma época que podiam ver e ouvir muito além do mundo visível e material. Por isso, estes homens, chamados profetas, eles eram muito requisitados. E se alguém queria saber exatamente o que Deus estava pensando ou o que Deus diria sobre um determinado assunto, era necessário ir atrás dessas pessoas. Queridos, a necessidade deles era estar sensível ao Espírito Santo. E é conosco também. Se você quer ouvir a voz de Deus, se você quer receber o seu direcionamento, você precisa estar sensível à voz de Deus. E ao sermos guiados pelo Espírito Santo em nosso caminho rumo a uma ativação profética, precisamos estar sensíveis à sua voz e à sua direção. A Bíblia nos diz que quando o Espírito Santo fala, devemos ouvir e obedecer. Isso nós podemos ler em Apocalipse 2. Às vezes a voz do Espírito Santo ela pode ser suave, sutil. Por isso, eu e você precisamos estar muito atentos e sensíveis a Ele. E Jesus nos diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. E é isso exatamente que nós precisamos fazer também em relação ao Espírito Santo. Queridos, ter os nossos olhos e ouvidos abertos para o mundo espiritual não é só uma questão de ter algumas experiências deslumbrantes de uma forma isolada ou esporádica. Não. A revelação em todas as suas mais variadas manifestações, ela vem através de uma porta aberta no céu. E isso depende não só da nossa disponibilidade, mas também da vontade soberana de Deus sobre as nossas vidas. Porém, a característica profética de ter o véu retirado para ver as coisas da perspectiva de Deus vai muito além disso. É resultado de andar com Deus todos os dias, de ter uma vida dedicada a conhecê-lo mais e mais e de descobrir progressivamente o que realmente Ele deseja falar e fazer no meio do seu povo. Portanto, a primeira prova para testar a qualidade profética de alguma mensagem, meus amados, de alguma atividade, de alguma ação, é saber se provém de uma visão espiritual realmente e de um genuíno contato com Deus, ou se é apenas uma cópia de algo que foi rotulado profético. Queridos, depois que o mundo espiritual foi aberto, com certeza haverá conteúdo para proclamar. Haverá proclamação de boas novas, haverá proclamação daquilo que brota do coração do Pai.
A essência do ministério profético é anunciar o que se viu, tendo em vista que poucos tiveram o mesmo acesso àquela direção. O profeta em si, ele é um atalaia, alguém disposto, alguém posicionado numa torre de onde ele consegue ver muito além daquilo que a multidão enxerga. E para isso é preciso alertar, advertir e preparar o povo para aquilo que virá. Hoje em dia, meus amados, essa função ainda precisa ser exercida em favor da própria igreja, já que poucos ainda tiveram seus olhos abertos no plano de Deus para essa nova aliança que ele estabeleceu. Porém, o seu povo como um todo deveria realmente proclamar a vontade e o coração de Deus para o mundo. Esse é o desejo de Deus para os seus filhos. Esse é o desejo de Deus para todo o seu povo, porque é isso que nós podemos ler em 1 Pedro, no capítulo 2. Mas muitos ficam no raso com o Senhor. Muitos não acessam o mais profundo com o Senhor e então não conseguem ver aquilo que brota do coração de Deus para alertar, prevenir, direcionar toda uma multidão. Como a visão profética, ela é a capacidade de ver as coisas da perspectiva de Deus e enxergar a situação como ela deveria ser no seu ideal ou padrão perfeito. A proclamação sempre mostra o contraste com a situação atual, imperfeita, errada, contrária à vontade de Deus. É isso que faz uma visão profética. Ela mostra a situação como está, mas dá ensinamentos, instruções, orientações de como deverá ser ativado o caminhar profético de uma pessoa, de uma igreja, de um grupo. Por isso, se alguém fizesse uma estatística em termos de quantidade de todas as palavras proféticas da Bíblia, a esmagadora maioria não teria relação nenhuma com previsão de futuro, e sim com a exposição do pecado do povo de Deus e com o severo juízo que viria no caso de não abandoná-lo. Sim, o profeta precisa alertar o povo sobre aquilo que não agrada a Deus. Muitas vezes este que vem a exortar o seu povo, que vem a declarar o erro, o pecado e o chamamento ao arrependimento, não é visto com bons olhos. Mas Deus quer que o seu povo se arrependa, que o povo volte seus olhos somente para Ele, abandone todas as velhas práticas pecaminosas e mundanas de uma vez. Pode não parecer assim, mas é necessário ter os olhos abertos, é preciso ter visão espiritual para enxergar a contaminação e a influência do espírito deste mundo na nossa vida, na vida da nossa família, na vida da nossa igreja. É preciso abrir os olhos para ver o que realmente Deus quer falar. Ele quer um povo separado, apartado do mal. Por esse motivo, a proclamação profética, ela muitas vezes se torna impopular. Assim como nos tempos do Antigo Testamento. Às vezes a palavra profética mostrava como o povo e os seus líderes estavam errando o alvo, vivendo completamente fora dos propósitos de Deus, cumprindo apenas ordenanças exteriores, porém afastando-se completamente do coração de Deus. Nós vemos o rei Acabe, por exemplo,
não suportava o profeta Micaías. E ele diz em 1 Reis 22, eu o aborreço, porque ele nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Com todas as suas transgressões, como ele iria profetizar algo bom? Primeiro precisaria haver um quebrantamento, um arrependimento, uma volta ao centro da vontade de Deus. E assim é nos dias de hoje. Quando um profeta chama a nossa atenção, nos aborrecemos também com ele. Mas é Deus falando, Xeramandarabaxai, através de um profeta. Porque a palavra de Deus nos diz que quando o povo se humilhar e buscar a face do Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos, então o Senhor responderá. Aleluia, aleluia. A proclamação profética que diz apenas o que as pessoas querem ouvir, essa pode ser muito popular. Todo mundo só quer ouvir bênçãos, você é vitorioso, tudo vai dar certo, está bem assim, mas apressa ainda mais o juízo de Deus e a destruição do povo de Deus. Nas palavras de Jeremias, os teus profetas anunciaram visões falsas e absurdas e não manifestaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas que te levaram ao cativeiro. Lamentável. Quando um profeta fala o que o povo quer ouvir, palavras de bênçãos, riqueza, prosperidade, e não chama o povo de Deus ao arrependimento, não chama o povo de Deus para bem pertinho do Pai. Ezequiel também falou das terríveis consequências de dar ouvidos às proclamações de somente paz e prosperidade, quando não vem da boca do Senhor. Veja, meus irmãos, o que diz em Ezequiel no capítulo 13, no versículo 4 e 5. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subistes às brechas, nem fizestes muro para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. O objetivo da proclamação da verdade, do arrependimento, é abrir os olhos e os ouvintes para que a luz de Deus alcance os seus corações e o véu que esteja diante de cada um seja realmente removido. E sem a operação dessa luz sobrenatural, nós vamos continuar sem enxergar nossa impureza, nossos pecados, nossas falhas, e nossos alvos vão estar centrados em nós mesmos, em nossos desejos. E então, meus amados, nós caminharemos firmes em direção à ruína. E não é esse o desejo de Deus para as nossas vidas. Queridos, que após essa meditação nós nos acheguemos mais a Deus e o restinho do ano nós lutemos para que nós possamos viver em plenitude, levar todos os nossos irmãos que conhecemos a viver um caminho correto. Que nós sejamos boca de Deus para aqueles que ainda se desviam dos caminhos do Senhor e o trazemos de volta ao centro da vontade de Deus. Queridos, tudo isto já está escrito. Nossa tarefa é descobrir e caminhar baseado na palavra que já foi estabelecida pelo Senhor. Por isso que a palavra diz que muitos perecem por falta de conhecimento, por falta de meditar na palavra, por falta de oração, por falta de busca, por falta de ir mais profundo
com o nosso amado Deus. E essa geração, meus queridos, ela precisa de pessoas sábias que tenham profundidade bíblica e que cada um dos seus comandos sejam baseados naquilo que já está escrito. Líderes que entendam os tempos, líderes que entendam as estações, líderes que entendam o tempo de cada um dos seus irmãos e discípulos, líderes, amigos, irmãos prudentes que transmitam confiança para abrir os segredos mais profundamente guardados e que tenham visão para projetar cada pessoa no cumprimento do seu chamado particular. Oh, aleluia! E eu e você, como chamados do Senhor, precisamos determinar metas claras, objetivas para as nossas vidas, para os nossos estudos, para a nossa caminhada cristã. Por isso, eu convido você a estar todos os dias aqui meditando na palavra do Senhor e em casa. Abra um caderno e faça um relatório dos seus sonhos, dos seus projetos, não só materiais, principalmente espirituais, onde diariamente você possa orar e visualizar as suas conquistas. Ore e peça ao Pai Todo-Poderoso um plano de ação para o restante desse ano e todo o ano de 2025, onde as metas sejam estabelecidas, as estratégias focadas no caminho profético que já foi estabelecido para a sua vida. Você precisa se posicionar. Deus já tem tudo isso reservado para você. Grandes coisas Deus já tem determinado para nossas vidas. Então vamos descobrir e levar a nossa geração a sonhar grande, a mergulhar nas águas mais profundas para que possam acessar o coração de Deus. Aleluia! No livro de Gênesis nós temos o relato de um homem chamado Enoque, que a Bíblia diz ele caminhava com Deus. Caminhava com Deus. O relacionamento de Enoque com Deus foi tão profundo que em Hebreus 11:5 diz que ele foi levado vivo para o céu para não ver a morte, pois Deus se agradou dele. O plano eterno de Deus sempre foi que o homem pudesse caminhar com ele. Porém, essa é uma decisão de cada um de nós e nós temos que tomar essa decisão de ir mais profundo com Deus. Não é eu abrir a Bíblia, ler um versículo, faço uma oração correndo e terminou. Isso é um relacionamento muito raso com Deus. Deus quer mais de mim. Deus quer mais de você. Deus quer que você mergulhe nas águas mais profundas para que Ele possa revelar a você as pérolas que Ele tem reservado para a tua vida em especial. Queridos, medite nessa palavra. Um abraço a todos vocês e eu oro para que seja realmente um tempo de criar e acreditar em grandes conquistas. Este Enoque decidiu caminhar com Deus e até hoje ele é lembrado. Caminhar com Deus é uma decisão pessoal e que nesse momento, agora mesmo, você decida entregar o seu caminho, a sua vida, os seus passos, os seus sonhos, projetos, a sua família completamente ao Senhor e caminhar com Ele. Amém?